Olá, sejam bem-vindos a esta atualização sobre estatinas em HIV. Hoje vamos falar sobre uma mudança real de prática clínica, baseada no estudo Repriev, publicado no New England Journal of Medicine em 2023, e nas novas diretrizes da IDSA e AIV de 2024. Em 15 minutos, você vai entender por que a indicação de estatinas em pessoas vivendo com HIV mudou, e o que isso significa para o seu ambulatório. Vamos começar pelo problema. Por que devemos nos preocupar com risco cardiovascular em HIV? O primeiro ponto é bem direto. Pessoas vivendo com HIV têm risco cardiovascular 1,5 a 2 vezes maior do que a população geral, mesmo em uso de terapia antirretroviral eficaz, com carga viral indetectável. O segundo ponto é a inflamação crônica residual. Mesmo com supressão viral, a ativação imune persiste, e isso representa um fator de risco independente que os scores tradicionais simplesmente não capturam. E por último, as diretrizes antigas baseavam todo o raciocínio no LDL-C e no risco calculado por Framington, o que subestimava enormemente o risco real nessa população. Por que o HIV aumenta o risco cardiovascular? São 4 grandes mecanismos. Primeiro, a inflamação sistêmica, elevação de interleucina 6, TNF-alfa, PCR, com ativação de monócitos e disfunção endotelial. Segundo, efeitos diretos do HIV, a proteína GP120 é pró-heterogênica, a replicação viral residual em tecidos mesmo com tratamento, e o microbioma intestinal alterado leva à translocação bacteriana, que alimenta a inflamação. Terceiro, efeitos dos antirretrovirais, deslipidemia, especialmente com inibidores de protease mais antigos, resistência à insulina e lipodistrofia. E quarto, fatores específicos do HIV. CD4 nadir abaixo de 350 é um fator de risco independente, assim como com infecção com hepatite C, início tardio da TAR, síndrome metabólica e lipodistrofia. Agora vamos ao estudo que mudou tudo, o Repriev. Foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, multinacional. Incluiu 7.769 participantes com HIV, com idade entre 40 e 75 anos, todos com risco cardiovascular baixo a intermediário, risco de doença cardiovascular aterosclerótica em 10 anos de até 15%. A intervenção foi pitavastatina 4 mg por dia versus placebo. O segmento foi de mediana de 5,1 anos, mas o estudo foi interrompido precocemente, por benefício demonstrado antes do previsto. O desfecho primário foi MACE, morte cardiovascular, infarto, AVC e revascularização. Os resultados foram impressionantes. Houve redução de 35% nos eventos cardiovasculares maiores, com hazard ratio de 0,65, intervalo de confiança de 95% de 0,48 a 0,90. O número necessário para tratar em 5 anos foi de 106 pacientes, com intervalo de confiança de 64 a 303. O benefício foi consistente em todos os subgrupos, CD4, carga viral, sexo, etnia. E aconteceu independentemente dos níveis de LDL-C. O estudo foi interrompido precocemente justamente porque o benefício ficou evidente antes do fim programado. Quando olhamos o Forest Plot, a tabela de efeito do tratamento por desfecho, vemos que o desfecho primário, primeiro MACE, teve hazard ratio de 0,65, claramente favorecendo a pitavastatina. Isquemia cardíaca ou infarto agudo do miocárdio, 0,56. MACE ou morte, 0,79. Eventos cerebrovasculares e morte cardiovascular não atingiram significância estatística isoladamente, mas o padrão geral é consistente e clinicamente relevante. As curvas de incidência cumulativa mostram claramente a separação entre pitavastatina e placebo ao longo dos 72 meses de seguimento. A curva do placebo sobe progressivamente, chegando a quase 4,4% de incidência cumulativa. A curva da pitavastatina se mantém bem abaixo, em torno de 2,7%. A diferença começa a aparecer já nos primeiros 12 meses e se mantém ao longo de todo o segmento. Isso se traduz no NNT de 106 em 5 anos. Um ponto crucial: o benefício foi maior do que o esperado pela simples redução do LDL-C. O LDL mediano no início do estudo era de apenas 108 mg por decilitro, dentro da normalidade. Isso nos diz que o mecanismo vai além da redução lipídica. As estatinas têm efeitos anti-inflamatórios importantes, reduzem interleucina 6, PCR e marcadores de ativação imune. Estabilizam a placa, reduzem lipoproteínas aterogênicas e placa não calcificada. Atenuam a inflamação vascular e sistêmica. E melhoram a função endotelial, reduzem o estresse oxidativo e a trombogenicidade. Em HIV, esses efeitos pleitrópicos podem ser ainda mais relevantes do que na população geral. Antes do Repriev, o estudo mais importante com atorvastatina especificamente em HIV foi o de Lo e colaboradores. Em 40 pacientes com HIV, a atorvastatina de intensidade moderada reduziu o volume de placa coronariana não calcificada em 19,4%, enquanto o grupo placebo teve aumento de 20,4%. Diferença estatisticamente significativa com P menor que 0,009. Placas de alto risco também foram reduzidas. A limitação é o tamanho pequeno, 40 pacientes, sem poder para desfechos clínicos duros. É um estudo que complementa o Repriev, mas não o substitui. O estudo Saturn HIV avaliou rosuvastatina 10 mg por dia em 147 participantes com HIV por 96 semanas. Os resultados foram positivos. A espessura íntima média carotídea aumentou apenas 0,003 mm com rosuvastatina, contra 0,028 no placebo, diferença significativa. A função renal melhorou e a inflamação foi atenuada. Mas houve um sinal de alerta: piora da resistência à insulina com rosuvastatina, algo a monitorar. As meta-análises de Vigny e colaboradores, em 2022, e de Gili e colaboradores, em 2016, confirmaram que estatinas são seguras e eficazes em pessoas com HIV, com perfil de tolerabilidade semelhante à população geral. Aqui está a tabela de indicações completa segundo as diretrizes IDSA e AIV de 2024. Para todas as pessoas vivendo com HIV com 40 anos ou mais, a recomendação é considerar estatina de intensidade moderada, independentemente do LDL ou do risco calculado. Essa é uma recomendação forte. Para risco de DCVA em 10 anos maior ou igual a 20%, alta intensidade, atorvastatina 40 a 80 mg, ou rosuvastatina 20 a 40 mg. Para risco maior ou igual a 5%, intensidade moderada, pitavastatina 4 mg, atorvastatina 20 mg ou rosuvastatina 10 mg. Essa indicação é especialmente forte, respaldada pelo Repriev.
Para risco menor que 5%, considerar estatina moderada, decisão individualizada levando em conta fatores específicos do HIV. Diabetes, pelo menos intensidade moderada. LDL maior ou igual a 190, alta intensidade obrigatória. Essa é a mudança de paradigma. Antes, iniciávamos estatina apenas se o LDL estivesse elevado ou o risco calculado fosse alto. Agora, consideramos para todos os maiores de 40 anos, independente do LDL. Antes, usávamos scores de risco da população geral. Agora, reconhecemos que esses scores subestimam o risco em HIV. Antes, a meta era atingir um número de LDL. Agora, a meta é reduzir eventos cardiovasculares, e sabemos que o benefício é independente do nível lipídico. E pitavastatina, que era vista como alternativa por ter menos interações, passou a ser o agente preferencial com base no Repriev. Quando usar atorvastatina especificamente? Para pessoas com HIV, 40 anos ou mais, com DCVA maior ou igual a 5% e sem uso de inibidor de protease ou cobicista, atorvastatina 20 mg por dia. Para risco maior ou igual a 20%, 40 a 80 mg. Para LDL maior ou igual a 190, alta intensidade obrigatória. Em uso de inibidor de protease ou cobicista, máximo 40 mg por dia, porque esses agentes inibem o CYP3A4, aumentando os níveis de atorvastatina e o risco de miopatia. Com nanticomefavirenz ou nevirapina, podem ser necessárias doses maiores, pois esses agentes induzem o CYP3A4 e reduzem os níveis da estatina. Em diabéticos, pelo menos intensidade moderada, monitorando glicemia. Para menores de 40 anos, sem evidência robusta, individualizar. A escolha da estatina em HIV depende fundamentalmente da via de metabolização. Pitavastatina e pravastatina são metabolizadas por glucuronidação, não pelo CYP3A4, o que resulta em menor interação com a maioria dos antirretrovirais. Por isso são as preferidas. Pitavastatina é o agente escolhido pelo Repriev e pelas diretrizes. Com inibidores de protease ou cobicista, dose habitual de 4 mg. Atorvastatina usa o CYP3A4, com inibidores de protease, máximo 40 mg. Rosuvastatina, iniciar com 10, máximo 20 com inibidores de protease. Simvastatina e lovastatina são contraindicadas com inibidores de protease por risco de rabdomiólise. Há fatores específicos do HIV que modificam a decisão terapêutica, especialmente em pacientes com risco de CVA menor que 5%. CD4 nadir abaixo de 350 está associado a maior inflamação residual e risco cardiovascular aumentado. Início tardio de TAR significa maior exposição acumulada à replicação viral. Co-infecção por hepatite C aumenta risco cardiovascular e hepático. Lipodistrofia e síndrome metabólica elevam o risco. Uso de antirretrovirais deslipidemiantes, como inibidores de protease antigos. Falha no tratamento do HIV, com carga viral detectável persistente. Contagem de CD4 atual abaixo de 200. E doença hepática gordurosa, que não contraindica, mas exige monitoramento. O monitoramento de estatinas em pessoas com HIV segue a rotina geral, com algumas particularidades. Transaminases, basal, 3 meses após o início e depois anualmente. Suspender-se maior que 3 vezes o limite superior da normalidade de forma persistente. CPK, basal, repetir se houver mialgia ou fraqueza, suspender-se maior que 10 vezes o limite superior ou miopatia sintomática, especialmente em uso de inibidor de protease. Perfil lipídico, basal, 6 a 8 semanas após início e depois a cada 6 a 12 meses. Glicemia, atenção especial com rosuvastatina. E sempre revisar as interações medicamentosas a cada troca de esquema antirretroviral. Para implementar na prática clínica, siga 6 passos. Primeiro, calcule o risco de CVA em 10 anos usando a calculadora do ACC e AHA, lembrando que subestima em HIV. Segundo, verifique os fatores específicos do HIV, CD4 nadir, tempo de diagnóstico, carga viral histórica, esquema antirretroviral atual. Terceiro, escolha a estatina, prefira pitavastatina 4 mg. Atorvastatina 20 mg é alternativa se sem inibidor de protease. Quarto, atenção às interações, com inibidor de protease, atorvastatina máximo 40, rosuvastatina máximo 20, evitar simvastatina. Quinto, oriente o paciente, explique que o benefício vai além do LDL, o objetivo é prevenir infarto e AVC mesmo com colesterol normal. Sexto, monitore, ALT, AST e lipidograma na vaseline, em 3 meses e anualmente. Para finalizar, as 4 mensagens mais importantes. Primeira, o Repriev demonstrou redução de 35% em eventos cardiovasculares maiores com pitavastatina em pessoas com HIV de baixo a intermediário risco, é um estudo que muda a prática clínica. Segunda, o benefício é independente do LDL-C, o mecanismo vai além da redução lipídica, passando pelos efeitos anti-inflamatórios e de redução da ativação imune. Terceira, as novas diretrizes IDSA e AIV de 2024 indicam estatina para pessoas com HIV maiores de 40 anos, independentemente do risco calculado ou dos níveis lipídicos. Quarta, pitavastatina é o agente preferencial. Atorvastatina é alternativa eficaz, com ajuste de dose quando é inibidor de protease ou cobicista. Obrigado pela atenção, e qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui estão as referências.